Fundos imobiliários. Você já pensou ser dono de um pedacinho de um shopping center ou de um grande prédio comercial ou mesmo de um hospital, de um galpão de logística ou de tantos outros tipos de imóveis? Sim, isso é possível investindo em fundos imobiliários. E a boa notícia é que você pode começar com bem pouco dinheiro. A partir de aproximadamente R$ 100, você já consegue investir em diversos fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores. E você ainda vai receber todos os meses os proventos pagos por aquele fundo imobiliário no qual você investiu, que nada mais é do que os aluguéis que os inquilinos que estão ocupando aqueles imóveis pagam para o fundo e o fundo repassa para os seus cotistas, para os seus investidores. E nesse vídeo eu vou te dar um panorama geral para você entender esse investimento e poder começar a investir com mais segurança. Quero lembrar, antes de mais nada, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento e que os fundos imobiliários são um investimento de renda variável, muito semelhante às ações, ou seja, você pode perder dinheiro nesse investimento. Você pode ganhar dinheiro e ganhar muito se as cotas se valorizarem muito, mas você também pode perder dinheiro e pode perder muito, especialmente em momentos de crise no mercado financeiro, em que as cotas podem se desvalorizar bastante. Então, só invista o seu dinheiro em fundos imobiliários se você estiver disposto a correr esse risco. E vamos começar, pessoal. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro. Já deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @fonte-da-fortuna, muito conteúdo para você. E primeira coisa, quais são as formas de se investir em imóveis? Existe aquela forma tradicional, a forma antiga, digamos assim, que obviamente ainda é usado por muitos investidores, que é você investir em imóveis diretamente. Você mesmo comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, uma sala comercial ou qualquer outro tipo de imóvel e colocar aquele imóvel para alugar, para você ganhar dinheiro com os aluguéis. Ou algumas pessoas compram imóveis em mau estado, reformam e vendem por valores maiores. Outras pessoas simplesmente compram o imóvel, deixam lá alugado para um dia revender quando o valor dele estiver maior. Pessoas que procuram imóveis em localizações que hoje não são tão boas, mas que no futuro podem melhorar e causar uma valorização muito expressiva no preço dos imóveis. Mas existe uma outra forma de se investir em imóveis, que é justamente por meio dos fundos imobiliários, que é uma forma muito mais simples. E por que é mais simples? Vamos ver quais são as vantagens de você investir em fundos imobiliários. Primeira vantagem é o baixo valor para começar. Se você for investir em imóvel diretamente, você vai precisar colocar muito dinheiro ali, ou dinheiro seu próprio, ou financiado, você pegar um financiamento imobiliário num banco para poder comprar um imóvel. Afinal de contas, hoje em dia nas grandes cidades como em São Paulo, um imóvel de 70 metros quadrados num bairro bom custa em torno de R$ 1 milhão. Claro que São Paulo não reflete a média do país, em que os preços não são tão elevados assim, mas de qualquer forma você vai precisar de muito dinheiro para investir em imóvel diretamente. E nos fundos imobiliários não. Como eu falei para vocês, a partir de R$ 100 mais ou menos, você já consegue investir em boa parte dos fundos imobiliários. Em muitos deles, com menos que isso, com 50, 60 reais, você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. A segunda vantagem de se investir nos FIs é que você tem uma liquidez muito grande, porque as cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Então, quando você quiser comprar, é só você entrar lá na sua corretora ou no seu banco e fazer a compra da
cota. Quando você quiser vender, é só fazer a mesma coisa, entrar no site da corretora ou do banco ou mesmo no aplicativo e vender as suas cotas na bolsa de valores. É muito parecido com o investimento em ações. Quando você investe em ações, você está na prática comprando um pedacinho de uma empresa. Quando você investe num fundo imobiliário, você está na prática comprando um pedacinho daquele fundo imobiliário, que pode ser composto por um imóvel ou por inúmeros imóveis. Terceira vantagem de se investir nos fundos imobiliários é a diversificação. Porque com apenas um investimento em um fundo imobiliário, se ele for um fundo formado por diversos imóveis, você já vai ter uma diversificação ali mesmo dentro daquele próprio fundo imobiliário. Se ocorrer algum problema com um imóvel, se ele, por exemplo, pegar fogo, se tiver um problema estrutural e não puder mais ser ocupado, você vai ter outros imóveis ali naquele fundo imobiliário. Aliás, esse é o motivo pelo qual eu gosto de investir em fundos imobiliários que são compostos por muitos imóveis. Eu não invisto em fundos imobiliários que são compostos por um único imóvel, que são aqueles fundos chamados monoativo. E além disso, como o valor inicial de investimento é baixo, você pode investir em diversos fundos imobiliários. Você não precisa ficar restrito a um único fundo. Você pode comprar cotas de um fundo, comprar cotas de um segundo fundo, de um terceiro fundo e fazer uma diversificação, inclusive, entre setores. Por exemplo, você investir em um fundo de lajes corporativas, você investir em outro fundo de hotéis, você investir num terceiro fundo de shoppings e assim por diante. Você consegue diversificar o seu patrimônio de forma muito simples, coisa que não acontece quando você investe diretamente em imóvel, porque como você vai gastar muito dinheiro para comprar um único imóvel, a não ser que você seja multimilionário e possa comprar inúmeros imóveis, você vai estar restrito a investir em um ou dois imóveis apenas. A quarta grande vantagem do investimento em fundos imobiliários é a isenção do imposto de renda para os recebimentos dos proventos, aquele dinheiro que todos os meses os fundos repassam aos seus cotistas, que são referentes aos aluguéis que os inquilinos daquele fundo pagam para o fundo. Esses valores são isentos de imposto de renda. E quando você tem o seu próprio imóvel e coloca ele para alugar, você tem que pagar imposto de renda sobre os valores que você recebe desses aluguéis, a não ser que os valores estejam dentro da faixa de isenção, mas do contrário, você tem que pagar imposto de renda e nos fundos imobiliários não. Esses recebimentos são isentos. E quais são os tipos de fundos imobiliários? Existem várias classificações, mas a que eu gosto mais é a que divide os fundos imobiliários em três grandes grupos. Primeiro, os fundos de tijolo, que são aqueles compostos por imóveis físicos de fato. Segundo, os fundos de papel, aqueles que não têm imóveis físicos no seu portfólio. E terceiro, os fundos híbridos, que são uma mistura de fundos de tijolo com fundos de papel. Falando especificamente dos fundos de tijolo, nós podemos dividi-lo em diversos grupos: fundos de shopping, de galpões, de logística, de lajes corporativas, também conhecidos como escritórios, fundos de hotéis, de hospitais, de agências bancárias, entre outros tipos. Em relação aos fundos de papel, existem os fundos de fundos, que são fundos que aplicam o seu dinheiro em outros fundos imobiliários, e também os fundos de recebíveis imobiliários, que são aqueles fundos que investem em papéis do setor imobiliário ou em títulos do setor imobiliário, como por exemplo as LCIs e os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E em relação aos fundos híbridos, eles são justamente a mistura dos fundos de tijolo, ou seja, eles têm alguns imóveis físicos no seu portfólio, mas têm também investimentos em papéis do setor imobiliário, pode ser em outros fundos imobiliários ou então em títulos do setor como as LCIs. E como investir em fundos imobiliários? Para investir, você precisa ter conta em uma corretora ou em um banco
que ofereça esse tipo de investimento. Hoje em dia, praticamente todas as corretoras e todos os bancos tradicionais e digitais oferecem o investimento em fundos imobiliários e normalmente não cobram nenhuma taxa de corretagem. E eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, para quem tiver interesse, links para abertura de conta em algumas corretoras que eu tenho conta, que eu gosto e que eu uso para fazer os meus investimentos. E tendo a sua conta aberta, basta você escolher o fundo imobiliário no qual você vai investir. Para isso, você pode seguir recomendações ou de casas de análise independente ou de um assessor devidamente certificado para isso, ou mesmo recomendações da sua corretora de valores. Mas o ideal é que você tenha um conhecimento básico de análise de fundos imobiliários, de análise fundamentalista, para que você possa fazer as suas próprias análises e escolher fundos adequados à sua necessidade. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo no futuro mostrando como eu analiso fundos imobiliários. Deixa o seu comentário aqui se você tem interesse nesse conteúdo. Se tiver muitos comentários me pedindo isso, eu gravo um vídeo para vocês. E a partir do momento em que você escolheu o fundo imobiliário, você vai entrar lá no Home Broker ou mesmo na área de investimentos de renda variável do seu banco, da sua corretora, e colocar lá o código do fundo, a quantidade de cotas que você quer comprar e fazer o seu investimento. Se tiver interesse, também posso gravar um vídeo mostrando na prática um investimento em fundo imobiliário. Também comenta aqui se você tem interesse nesse conteúdo. Eu preciso saber o que vocês têm ou não interesse para que eu possa gravar vídeos que atendam às necessidades de vocês. Inclusive, esse vídeo aqui eu gravei depois de uma pesquisa que eu fiz no Instagram, em que eu perguntei qual tema vocês queriam que eu falasse e os fundos imobiliários ganharam disparado, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Mas continuando, como que fica a questão das taxas e dos tributos nesse investimento? Como já mencionei para vocês, hoje em dia a grande maioria das corretoras e dos bancos não cobra taxa de corretagem para você investir em fundos imobiliários. E para aqueles valores que os fundos pagam todos os meses a título de proventos, que são os aluguéis recebidos pelo fundo imobiliário que ele repassa para os seus cotistas, esses valores são isentos de imposto de renda. Mas você sempre paga uma taxa de administração para o gestor do fundo. Afinal de contas, ele tem todo o trabalho de escolher os imóveis, comprar os imóveis, fazer a manutenção, fazer a locação e claro que o gestor do fundo precisa ser remunerado para isso e por isso existe a taxa de administração que é descontada automaticamente. Você não precisa fazer o pagamento, já é descontado e em alguns casos existe também uma taxa de gestão e uma taxa de performance. E uma informação muito importante, quando você vende as cotas do seu fundo imobiliário, se essas cotas se valorizaram, se você for vender por um valor maior do que o valor que você pagou por elas, você vai ter que pagar um imposto de renda na alíquota de 20% sobre o seu lucro. E você mesmo é que tem que calcular o quanto você deve pagar, você precisa gerar a DARF e fazer o pagamento. Claro que você pode também, se preferir, pagar algum serviço de cálculo automático de imposto de renda nos investimentos de renda variável, que é até o que eu recomendo que você faça, porque vai facilitar a sua vida. Você não vai precisar ficar fazendo o cálculo, emitindo a DARF você mesmo manualmente. Vai ser um processo um pouco mais simples. Mas saiba que o seu banco ou a sua corretora não vai fazer esse cálculo para você, não vai gerar a guia para você. Você é que tem que fazer isso e se você não fizer, você vai ter problemas com o fisco. E outra questão é a declaração desses investimentos no seu imposto de renda anual. Você precisa declarar os investimentos em fundos imobiliários, ainda que você não esteja dentro dos critérios que te obrigam a fazer a declaração de imposto de renda. Se você investiu em fundos imobiliários ou em ações,
você vai ser obrigado a fazer a declaração. Então também fique atento a isso para não cair nas garras do leão. E é isso, pessoal. Esse foi um vídeo para mostrar para vocês como que funciona o investimento em fundos imobiliários. Se vocês quiserem que eu faça outros conteúdos mostrando como investir na prática, mostrando como que eu analiso fundos imobiliários, deixa o comentário aqui. Se tiver bastante comentário, eu vou gravar mais vídeos sim sobre esse assunto. E não se esqueça, é claro, de deixar o seu curtir nesse vídeo, de apoiar o nosso trabalho, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, @fonte da fortuna. Um forte abraço para você e ótimos investimentos!